Oi, vamos falar hoje então sobre a primeira parte da nossa disciplina, que é o ciclo 1, que fala justamente da representação de planta baixa. Então, o que que é planta baixa? Basicamente, é um corte horizontal, né, à altura de mais ou menos 1,50 m. Então, imaginem que a gente tenha uma residência e eu vou cortar ela à altura de 1,50 m e vou olhar para baixo. Então, tudo que eu ver aqui representado olhando para baixo é a planta baixa. E ela existe para cada um dos pavimentos. Então, se eu tiver subsolo, pavimento térreo, vai ter planta baixa do subsolo, planta baixa do pavimento térreo, planta baixa do pavimento tipo, né? Quando eles se repetem, aí planta de cobertura, enfim, mas sempre pensando nisso, nesse corte horizontal à altura de 1,50 m. Então, para a gente representar uma planta baixa, qual é o primeiro passo, né? Basicamente, fazer o croquis, né? Que é essa representação em esboço, assim, livre, né? Do desenho que eu vou querer representar. Então, esse aqui é o croquis que eu tô passando para vocês, que a gente vai seguir na disciplina, tá? Então, a gente tem aqui uma residência bem pequena, bem tranquila de a gente representar. Aqui é o acesso, a área da varanda, a área da cozinha, a área da suíte com o banheirinho, tá? Então, eu coloquei aqui as dimensões básicas, né? No croquis a gente tem que ter as dimensões básicas e marquei aqui as dimensões das portas, P1, P2, P3, da janela 1 e da janela 2. Então, a gente vai trabalhar basicamente com essa planta, tá? Então, sempre eu tenho que ter um croquis, que pode ser eu que fiz, ou o levantamento métrico feito em algum lugar para poder fazer a representação da planta baixa. No segundo passo, a gente vai começar a fazer a representação, então, com o desenho técnico. Então, eu vou querer que vocês peguem o papel milimetrado de vocês, né? E uma régua, tá? Quem tiver escalímetro também pode dizer o escalímetro. Mas a régua ou escalímetro, a gente vai trabalhar na escala 1 para 100. E a partir daí, a gente vai marcar as dimensões na horizontal, todas, e depois na vertical, todinhas. Não para 100. Então, por exemplo, desse ponto até esse ponto tem 1,35. Então, vou marcar 1,35 centímetros. Cada espessura de parede vai ter 15 centímetros, tá? Então, vocês vão fazer essa marcação para todas as paredes. Quem tiver o jogo de esquadro, pode usar o jogo de esquadro para fazer a representação. Fica mais rápido e mais prático para poder fazer a representação. O terceiro passo, né, uma vez construída a planta, vocês vão estar com esse resultado aqui. É a marcação dos vãos das aberturas, tá? Então, basicamente, eu vou marcar aqui, ó, o vão da porta, o vão da janela, o vão desta porta, o vão dessa porta, dessa janela e dessa janela. Então, o que que acontece? A gente vai representar esses vãos. O que que acontece? Quando eu represento uma porta, que é o caso aqui, a gente vai fazer a marcação e vai fazer o desenho da porta. E quando é uma janela, a gente literalmente só representa dois traços. Então, ó, aqui a representação da porta, essa espessurinha aqui, vocês podem fazer com 3 milímetros, tá? Da porta, e essa linha aqui. E para janelas, a gente só vai representar as linhas no meio, centralizadas. Também pode ser com uma espessura de 2 milímetros a 3, o vãozinho entre elas, tá? Então, para vocês saberem, isso aqui é o que a gente chama de vão. Então, é o vão da porta, o vão da janela, onde a gente vai representar literalmente a abertura. E o que que é boneca? Boneca é o elemento construtivo que é utilizado para afastar a janela ou a porta do canto. Ou seja, isso aqui, ó, é uma boneca. E isso aqui é uma boneca. Então,
para a porta ou janela não encostar no canto da parede, a gente tem o que a gente chama de boneca. Nesse caso aqui, ó, a boneca tem 10 centímetros. Nesse cantinho aqui, tem 5 centímetros. Nesse caso aqui, ó, a nossa boneca já tem 85 centímetros, tá? E aí, aqui nesse caso, tem 50 centímetros e nesse 40, ok? Quarto passo é a marcação das peças sanitárias, ou seja, né, a representação da bancada da pia, do espaço, do box. Então, basicamente, ó, a representação aqui da área da pia, ou seja, eu vou representar as áreas molhadas, tá? Então, aqui, ó, a bancada da pia, dá pra ver aqui 60 de profundidade, 1,20 de largura, que tá aqui. Essa aqui é uma linha que vai delimitar o desnível da área do box, que tá representado aqui, tem 75 daqui até aqui. O vaso sanitário e, basicamente, a minha bancada aqui da pia. Então, todas as minhas áreas molhadas vão ser representadas no meu quarto passo. O quinto passo é basicamente fazer a cotagem, né? Ou seja, a representação das cotas com dimensão e valor. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, dos exercícios de cotas lá de desenho técnico. As cotas, elas são amarradas do começo até o final. Eu vou cotar, ó, espessura da parede, o vão, espessura da parede, o vão, espessura da parede. Isso aqui é o que a gente chama de cotas parciais. E aqui eu vou ter a minha cota total. Do outro lado, ó, aqui foi feito somente a cota total. E aí, deste lado, foi aplicada a cota parcial, ó. A espessura da parede, o vão, a espessura da parede, o vão e a espessura da parede. Então, cota parcial, desse lado vai estar a cota total, e aqui a mesma coisa, tá? Então, para vocês relembrarem, então, isso aqui é a linha de cota, esse mais pretinho é a linha de chamada, e literalmente o númerozinho, né, é a cota, tá? Lembrem de usar sempre a mesma unidade. Eu vou cotar ou tudo em metros ou tudo em centímetros. Aqui no caso tá tudo em metros. E aí, o objetivo agora é que vocês consigam construir, né, essa planta baixa exatamente como tá aqui, ó, tá? Então, seguindo passo a passo, que vocês façam a construção dessa planta baixa, para a gente poder seguir com a continuidade do exercício. Aí, o próximo passo que a gente vai ver é a representação das achuras, das linhas de corte aqui, tá? Da representação do corte. Então, vamos lá. Bom trabalho e qualquer dúvida vocês podem chamar ou no grupo do WhatsApp, ou participar do nosso momento assíncrono, que é muito importante, onde a gente vai poder tirar mais as dúvidas e eu vou poder mostrar para vocês o desenvolvimento da nossa planta.